Bom, então estamos aqui para começar a falar sobre o protocolo MDI e as suas aplicabilidades. Primeiro, que eu gostaria de poder orientar quem está tendo contato pela primeira vez com a informação do protocolo é que tudo que é colocado nesse protocolo, nada é novidade. Muito pelo contrário, é um protocolo extremamente conservador, onde utiliza métodos que são comprovadamente científicos, e a única coisa que difere de diferente, vamos dizer assim, que tem a diferença nesse protocolo, que o tempo da utilização de cada recurso cientificamente comprovado é que tem as suas peculiaridades. Porém, com certeza vários outros psicoterapeutas pelo mundo utilizam as mesmas ferramentas do protocolo, e bem provavelmente muitos psicoterapeutas pelo mundo já utilizam algum tipo de protocolo, se não idêntico, muito parecido ao do MDI. Então, querendo aqui deixar bem claro que o método de dessensibilização imediata, ele não é uma invenção, é simplesmente, como o próprio nome diz, é um protocolo de atuação para que se torne padrão e auxiliar aquele paciente num quadro agudo de ansiedade, depressão ou pânico, que ele consiga fazer uma reversão desse quadro em até no máximo 6 semanas. Quando a gente diz 6 semanas, nós não dizemos 6 sessões, porque além das intervenções diretas entre o terapeuta e o paciente, existe, que é prática da TCC, uma lição de casa. São técnicas e ferramentas terapêuticas que o paciente irá replicar e produzir dentro do seu tempo, na sua vida, no seu cotidiano, ok? Então vamos lá. Qual é a verdadeira, é, qual é o verdadeiro objetivo do protocolo? É fazer com que o terapeuta tenha uma certeza de que aquela técnica, aquela sequência, ela vai ter o resultado esperado, né? Esse protocolo é testado, exaustivamente testado. Ainda podemos até dizer que o protocolo, podemos não, temos que dizer, né, que esse protocolo é algo experimental, mas já podendo garantir o alcance do seu objetivo em 100%. Todos os casos clínicos que foram aplicados, todos sem exceção, tiveram o seu resultado em no máximo 6 semanas. O que pode acontecer e o que deve acontecer, o que vai acontecer, é assim, muitas vezes na avaliação do terapeuta, o terapeuta acaba percebendo que aquele paciente não tem indicação para receber o protocolo. Então, caso o terapeuta venha aplicar o protocolo para uma pessoa que não tem indicação para o protocolo, isso acaba tendo não o alcance de resultado em 6 semanas. Quais são os pacientes que não têm indicação para o protocolo? Pacientes em estado de surtação psicótica. Quando nós falamos sobre surtação psicótica, nós temos que levar em conta que
qualquer ser humano em estado extremo, agudo de depressão, mesmo que esse ser humano não tenha nenhuma patologia, que os sintomas sejam surtos psicóticos, não tenha uma doença pré-existente, esse paciente pode apresentar surto psicótico por um excesso de ansiedade, um excesso de depressão. O que vem a ser um surto psicótico em uma pessoa que não tem uma patologia pré-existente que determina como sintoma surtos psicóticos? Exemplo, um cidadão que não tenha nenhuma patologia do tipo, por exemplo, esquizofrenia e entre outras, que eu não vou relatar aqui agora. Esse paciente, num caso muito agudo de depressão, ele vai apresentar surtação psicótica. Em caso muito agudo de ansiedade, estresse generalizado, ele vai ter algum tipo de surto psicótico, é muito provável. Ou seja, não necessariamente temos que ter uma doença, uma patologia pré-existente que tem como sintoma surto psicótico para determinar que um paciente esteja em um momento de surto psicótico. Todos os pacientes que apresentarem surtos psicóticos constantes ou esporádicos não devem aplicar o protocolo esperando o resultado em 6 semanas, ok? Então 6 semanas é para aquele paciente que não tem nenhum quadro psicótico, ok? Bom, vamos lá. Qual que é a primeira etapa do protocolo? A primeira etapa do protocolo é uma anamnese acolhedora, tá? Então, é uma anamnese com viés muito forte de acolhimento. Nessa anamnese, nós já começamos a determinar alguns pontos importantes no próprio diagnóstico rápido. A segunda sessão desse protocolo, nós temos uma identificação das crenças disfuncionais no modelo padrão cognitivo relacionado diretamente à estrutura de atuação da terapia cognitivo-comportamental, principalmente da literatura direcionada ao tão autor e criador do processo, Aaron Beck. Tá? Então nós vamos fazer uma investigação para a identificação das crenças disfuncionais. Modelo cognitivo, para ser muito sintético aqui, eu vou dar um exemplo. Imagine algum ser humano, ou até mesmo algum mamífero, podemos dizer, que não seja humano, ele tem o seu modelo cognitivo. Exemplo, você anda por uma estrada de terra e observa algo rastejando no chão, na direção do teu caminho. Automaticamente o teu sistema nervoso, reinado pelo seu cérebro, seu encéfalo, ele vai fazer uma identificação de uma crença que você já tem adquirida com a experiência de vida, de que ali pode ser um animal peçonhento, venenoso e que se ele realmente for peçonhento e venenoso, uma picada dele pode ceifar a sua vida. Automaticamente você vai reagir, trazendo através do pensamento, evocando uma memória e reproduzindo instantaneamente uma crença
de que aquilo é um perigo, o teu cérebro começa, a partir de uma mudança fisiológica, provocar uma reação imediata, provocar uma emoção de medo, ou seja, você vê a cobra, automaticamente, para poder se salvar da cobra, você tem uma reação fisiológica, que é o que a gente costuma dizer que é o processo de luta e fuga, ou congelamento, mas no caso aqui, principalmente luta e fuga, que o seu cérebro, em menos de um segundo, ele vai tomar uma atitude que é ou fugir ou lutar com aquela espécie, né? Com aquele risco, com aquele perigo. Nesse momento que você está se preparando para lutar ou para fugir, acontece uma emoção que é o medo. E essa emoção gera um comportamento, tá? Que é de lutar ou fugir. Bom, se para que exista emoção, para que exista a mudança de comportamento sobre a emoção, tem que existir uma crença de que aquele animal, que aquilo é um animal e que aquilo pode ser venenoso. Se você pegar uma criancinha pequena, um filhote animal que não tem experiência, ele pode simplesmente cheirar a cobra sem saber que é uma cobra, e a criancinha pode querer passar a mão para sentir a cobra, para explorar a cobra. E ali tomar uma picada que pode ser fatal, se aquilo realmente for uma cobra. Como a criança ou o filhote animal não tem a crença, a informação, a ideia, a memória de que aquilo é risco de vida, ele não vai ter uma reação fisiológica e não vai ter uma emoção de medo e não vai ter uma mudança de comportamento, que é lutar ou fugir. Então veja como a crença determina diretamente na emoção. Sendo assim, Aaron Beck determinou que todo comportamento e emoção disfuncional, ele é baseado em uma crença disfuncional. Então, logo na segunda sessão, com 21 perguntas pré-existentes, você terá a condição absoluta de identificar as crenças disfuncionais que provocam emoção, que provocam mudança disfuncional de comportamento. Baseado nesse levantamento, a gente vai propor ao paciente que ele faça uma anotação em casa de todos os pensamentos que antecedem ao seu comportamento das suas crenças disfuncionais. E aí nós vamos trazer a realidade, confrontando a realidade desses pensamentos, sempre e nunca, sempre fazendo com que o próprio paciente, através de perguntas estruturadas, ele responda essas perguntas para formar a sua opinião. E jamais, veja, jamais nós iremos tentar dar uma opinião sobre uma crença. Sabemos que a estrutura cerebral, a estrutura mental, a neurociência já comprova que todo ser humano tem o poder de refutar todas as informações. Sendo assim, tudo que a gente for sugerir nesse momento de plena consciência do paciente, essa sugestão ela não servirá de nada, ela será imediatamente refutada. Então a técnica da TCC faz com que o próprio paciente crie consciência através das respostas das perguntas chaves do processo que nós utilizamos. Bom, continuando. Terceira sessão. Na terceira sessão faremos uma manutenção e uma checagem do nível
de validação dessas crenças disfuncionais. E vamos tentar ainda continuar provocando uma invalidação, né, para que o paciente invalide as suas crenças disfuncionais, através, novamente, de perguntas. Na terceira sessão, na quarta sessão, no caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter as ferramentas Brainsporing e EMDR para auxiliar, porque não adianta o paciente ter a noção e invalidar a sua crença, sendo que o cérebro, ele trabalha, a gente sabe, o cérebro trabalha de forma automatizada. Essas crenças já viraram, abre aspas, pequenos aplicativos cerebrais, fecha aspas, que não adianta simplesmente dar um comando, apague aplicativo, delete, porque esses aplicativos, eles são, abre aspas, memória ROM, fecha aspas, tá? Então, aí a gente vem com as ferramentas Brainsporing, que ela tem a capacidade de fazer o quê? Evocar um pensamento disfuncional através das sensações fisiológicas, devido a essas sensações fisiológicas serem subcorticais, ou seja, os sintomas que esse paciente tem através da evocação das suas crenças disfuncionais, nós vamos identificar a posição exata no neurocampo, nos setores do cérebro, que essas memórias estão instaladas, abre aspas, esses programas foram escritos, fecha aspas, para que a gente possa fazer uma ligação de continuidade da lógica do pensamento. O que seria um desvio condicional da continuidade lógica? Vamos lá. O cérebro, né? Ele tem um funcionamento, abre aspas, parecido com o funcionamento de um computador, fecha aspas. O que significa isso? Que tanto o cérebro quanto o computador, ele funciona por um caminho a ser percorrido. Então, veja bem, toda vez que, voltando ao modelo cognitivo, ao exemplo da cobra, toda vez que eu ver algo parecido com o evento que gravou uma memória traumática de ver uma cobra, toda vez que algo se assemelhar àquele evento, nós vamos ter uma evocação de, abre aspas, aquele programa computacional, fecha aspas. Ok? Então, o que eu vou fazer quando o sistema mental entra naquela evocação da memória traumática? Ele fica parado e não segue a sequência lógica. E fica ali reafirmando e trabalhando em cima de uma crença disfuncional. O que eu preciso provocar, que o Brainsporing provoca? Uma mudança condicional, ou seja, toda vez que a sequência cerebral, né, a sequência funcional da mente parar naquele setor que está danificado, que tem aquela informação, ele desvia para uma outra região neurocampal que não tem uma circuitaria negativa sobre essa crença disfuncional. Isso acontece realmente através da ferramenta Brainsporing. Além da ferramenta Brainsporing, a gente vai utilizar o EMDR. E também trabalhando nos deveres de casa, técnica do que nós hoje chamamos de mindfulness, que são práticas baseadas na contemplação e na atenção plena, introspecção do paciente.
respirações diafragmáticas que alongam o nervo deu um branco aqui, galera. Calma aí. O nervo vago. Por exemplo, sabemos nós que quando fazemos o ato fisiológico de bocechar, né, que é, isso faz com que o diafragma tenha uma expansão, alongando o nervo vago. Isso provoca um relaxamento no sistema nervoso. É um mecanismo físico que gera um relaxamento imediato, ok? Então a respiração diafragmática, ela veio confirmar o que os yogas e que os praticantes de meditação religiosa já sabiam, que leva a um estado diferenciado de consciência e também um estado de relaxamento, não só fisiológico, mental, neurológico, quanto do sistema muscular, né, do sistema de resposta muscular, e também um relaxamento do sistema cardiorrespiratório, diminuindo a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então a gente utiliza essas práticas respiratórias, mais contemplação, introspecção e atenção plena, para provocar uma nova fase de novos aprendizados neuronais, para que sobreponham os aprendizados que o paciente adquiriu, aprendizados esses disfuncionais e ansiosos. Nós sobrepomos esses aprendizados através de práticas neurofisiológicas que induzem ao relaxamento e novos ensinamentos de relaxamento para sobrepor os ensinamentos disfuncionais, ansiosos da mente e do cérebro do nosso paciente. Bom, então, a partir da quarta e da quinta e da sexta semana, isso tudo é reforçado. E podemos comprovadamente ter um resultado. Quando nós afirmamos esse resultado, nós não estamos prometendo, vendendo uma cura. Veja bem, isso não é uma cura da ansiedade. Isso não é uma cura da depressão. O que nós temos nós trazemos com resultado de 100% até agora, tá? Uma reversão de um quadro agudo para uma melhora exponencial do quadro agudo para um quadro muito leve, que é aquele quadro que o paciente já tinha antes de entrar no quadro agudo. Então, qual é a aplicação? Qual é a indicação? Pacientes que podem ser ansiosos ou depressivos, mas que por alguma razão caíram numa crise. O protocolo é para tirar o paciente da crise. Somente isso. Reverter a crise de ansiedade, depressão, estresse, pânico, ansiedade generalizada, burnout, entre outros. Então, galera, essa é a minha contribuição aqui para o grupo do Telegram. Espero que vocês possam fazer as suas perguntas e assim continuamos. Quero agradecer aqui a oportunidade de participar desse grupo científico, onde existem vários cientistas aqui do Brasil, apesar desse estudo ser um estudo completamente fora do meio acadêmico, mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês e agradeço o convite por estar compartilhando com vocês esse processo. Ok? Então fico aí aguardando o moderador que possa encaminhar as perguntas
para que eu, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica, André Cardelli, possa estar contribuindo com o grupo.